turma, o 7º ano, vamos dar continuidade à nossa aula sobre verbo. E agora, falando um pouco sobre o aspecto verbal, como vocês podem ver aí no livro, na página 101. Sendo assim, cada tempo de um modo revela algum sentido. O que eu quero dizer é, se alguém partiu, por exemplo, esse partiu, ele vai nos revelar uma ação que foi concluída no passado. Agora, quando eu digo alguém partia, essa ação, esse verbo, apresenta uma continuidade no passado. Aspecto verbal está relacionado com a duração verbal, indicando se a ação verbal é concluída ou não. Sendo uma ação concluída, poderá haver análise do seu resultado. Sendo uma ação não concluída, poderá haver a análise da sua duração e repetição. Essa compreensão acerca da duração de uma dada ação é o que chamamos de aspecto verbal. Então, vocês podem perceber essa atitude no falante, aí abaixo dessa figura, né? Que nos dá um tempo a partir do modo em que o verbo é apresentado. Outros conceitos a respeito do aspecto verbal nós veremos em outra oportunidade. Nessa aula, nós vamos nos ater a esse conceito do que é aspecto verbal. Então, é isso e vamos para as atividades do livro, as questões do livro. Vamos iniciar as nossas atividades com a correção da página 98. Eu pedi na aula anterior que vocês respondessem essas questões 1, 2 e 3 e que agora seria o momento de discutirmos as respostas. Mas, enfim, olha só. Vamos ler esse texto que segue aí em cima e responder as questões. O texto diz o seguinte: leia a seguir o início do conto As Formigas, de Luiz Vilela. Foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Foi a que escapuliu da procissão que conversou. Ele estava olhando para ver aonde que ela ia. E aí ela falou para ele não contar para o padre que ela tinha escapulido. O padre, ele já tinha visto que era o formigão da frente, o maior de todos, andando pousudo. A primeira questão pergunta o seguinte: o que as palavras em negrito indicam sobre os personagens? Então, nós podemos verificar que há 5 palavras em negrito: conversaram, escapuliu, conversou, ia, falou. Então, as palavras, os verbos, elas podem indicar tempo, modo, número e pessoa. E esses aspectos vocês podem verificar em todas as palavras. O tempo, que é o passado, o modo, o número e a pessoa. Então, o que as palavras em negrito indicam sobre os personagens é justamente isso: tempo, modo, número e pessoa. Fizeram dessa forma? Então, anotem todas as dúvidas e, posteriormente, nós podemos discutir sobre elas. A segunda questão, ela diz o seguinte: e a palavra sublinhada? O que indica a respeito do personagem? Nessa questão, precisamos detalhar um pouco mais o que indica o verbo. Então, o verbo que ele fala é o estar, não é isso? O verbo estava, ele está no pretérito imperfeito, certo? Então, esse é o tempo que ele indica. O modo dele é o modo indicativo. O número
nós estamos vendo que esse verbo ele está no singular e a pessoa é a segunda pessoa, ele, não é isso? A terceira questão pergunta o seguinte: podemos dizer que essas palavras apresentam a mesma marca temporal? Qual é? Então, nós verificamos aí nesse texto que tem sim as mesmas marcas temporais, ou seja, todos os verbos eles se encontram no passado e existem outras palavras no próprio texto que indicam também que são marcas do tempo passado, o pretérito. Encerramos aqui a correção dessas atividades da página 98. Agora vamos dar início à prática linguística e temos aqui o texto 1, que fala do horóscopo. É isso? Lembrando que esse horóscopo que o texto irá falar é sobre Áries, o meu signo. Que legal, né? Então, vamos lá. Horóscopo. Áries, de 21/3 a 20/4. Regente Marte. Poderá haver demora nas questões referentes à vida profissional, mas sem provocar maiores problemas. Ao contrário, tudo pode funcionar como uma pausa para você decidir com mais segurança. Terá proteção de pessoas poderosas e muita sorte se não tiver pressa e nem se afobar. Então, vamos fazer a leitura da primeira questão. As pessoas do signo de Áries que acreditam em horóscopo deverão entender que precisam de: letra A, pressa para resolver problemas profissionais. B, sorte por estar em situação crítica. C, desconfiança em relação às pessoas poderosas. D, pressão para fazer tudo funcionar bem. E, cautela para tomar decisões com segurança. Então, temos aí uma questão de interpretação textual. Vocês poderão verificar a resposta correta na última frase, quando ele diz o seguinte: terá proteção de pessoas poderosas e muita sorte, se não tiver pressa e nem se afobar. Então, a resposta para essa questão é a letra E, quando ele diz cautela para tomar decisões com segurança. Vamos à segunda questão? Olha só, a segunda questão diz o seguinte: no trecho, se não tiver pressa nem se afobar, qual é o tempo e o modo em que está flexionada a forma verbal destacada? Então, para responder essa questão, nós devemos sim olhar o verbo destacado, mas também atentar-se à frase. Então, se eu não tiver pressa de se afobar, esse verbo ele está no futuro. E o se também ele vai indicar que esse futuro é o futuro subjuntivo. Ou seja, quando um evento ele é possível de acontecer, possível de se realizar. E aqui encerramos a segunda aula de língua portuguesa e eu peço a vocês que a partir desses conhecimentos vocês concluam a atividade do livro, que é das páginas 102, 103 e 104, certo? E, se possível, façam um resumo com os modos verbais. Vimos o modo indicativo e subjuntivo. Então, são esses que vocês precisam fazer um resumo, além do conceito de verbo que foi revisado, certo? Então, encerramos aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!